gente começa assim, 1, 2, 3 e já? Já tá na hora? Cravado, né? Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Estamos na nossa segunda versão aí da jornada temática. Tem gente que curtiu muito a ideia, assim, né, da gente dividir em blocos. Agora, é claro, acaba concorrendo, né? Às vezes a gente está numa apresentação querendo assistir as outras duas. Porém, isso fica depois, fica gravado, né? E aí tem como vocês terem acesso ao link. Agora eu já vai ser aqui. Terem acesso aos links das outras apresentações, ok? Para quem não me conhece, eu me chamo Gustavo, tá? Estou aqui no Instituto Brasiliense de Análise do Comportamento desde 2007. Eu já fui aluno aqui, né? E assumi a coordenação pedagógica em 2010, tá? Já passei por algumas IES aqui de Brasília, né? A última foi a UDF, né? Fizemos uma despedida já de instituição e tudo. E a minha dedicação hoje na docência será exclusiva aqui na pós-graduação, né? Sou clínico, esta é a minha área de atuação, desenvolvimento atípico, né? Hoje, juntamente com a Fabiana, dirigimos o Instituto Ninar, que tem aqui na Asa Sul, funciona inclusive nesse mesmo andar, em Águas Claras, Goiânia e Rio Verde. Tudo bem? Ainda tem lugar, tá? Tem ali, por exemplo. Pode usar minha cadeira também, né? Tem aqui também, tá? Com vontade. E tem ali também, né? Esse título surgiu a partir de uma aula que eu dei na semana passada, né? Eu fiz isso daqui para a apresentação de hoje. Oi, você, tudo bem? Tem gente que evita contato visual para eu não cumprimentar, né? Fica com vergonha, assim. Eu não vou olhar, ele vai me ver. Droga, ele me viu. E eu estava falando na semana passada, numa aula aqui, optativa livre, a pessoa, poxa, fiquei curioso em saber como é que você faz a sua anamnese, em termos de como é que ela é estruturada, porque não existe o modelo de anamnese, de roteiro de entrevista, né? Existem modelos, né? E quando a gente vai fazer uma investigação de desenvolvimento atípico infantil, não serve uma anamnese para psicoterapia infantil, por exemplo. A gente precisa jogar as nossas atenções em alguns aspectos do desenvolvimento, e aqui eu vou compartilhar parte desse material que eu utilizo. Então, surgiu a partir de uma pergunta, né, que uma aluna fez da aula que eu estava dando na semana passada. Eu, poxa, é verdade, eu nunca falei disso em sala. Então, eis que eu trouxe isso hoje, tá bom? Entrevista inicial na investigação de desenvolvimento infantil atípico, anamnese e checklist de triagem, tá bom? Objetivos desta apresentação: mostrar um modelo de anamnese que otimize o nosso tempo de entrevista. Eu até, de antemão, vou pedir desculpas, alguns slides, poucos, estarão bem cheios, mas eu posso disponibilizar isso para vocês depois. Não sei como, mas deve ter um jeito. Não tem? A Isabela garantiu que tem. A responsabilidade é toda dela. Mostrar um modelo, né, de anamnese que otimize o tempo de entrevista, sem perder a eficácia enquanto método de coleta de dados. E, além disso, apresentar uma checklist que facilite esta triagem, tá? Preparação do set e adequações prévias à entrevista inicial. O set vai depender muito do objetivo. A entrevista é com a família, então, uma sala que se adeque a receber essa família, né? É uma poltrona, um sofá, mesa e tudo mais. Vai receber a criança, que seja uma sala... Oi, tudo bem? Pode pegar. Ah, tem cadeira ali, ó. A gente guardou aquela para você, inclusive. Vai fazer uma entrevista in loco, quer dizer, a criança vai estar presente, ou é um momento que você está dedicando àquela observação, né? Diretamente à criança, que seja uma sala adequada, né? Naturalmente, para a idade. Eu, particularmente, tenho a seguinte proposta. Primeiro, eu prefiro contato único exclusivamente com os pais, né? Na minha entrevista inicial tem retorno, e no retorno eu prefiro depois ficar com a criança, tá?
Às vezes, dependendo da idade da criança, é interessante estar fazendo entrevista e, quando é possível, fazer observação em loco. Mas dependendo da idade da criança e das demandas, ter os pais presentes conversando ali não é interessante. Então, a gente tem que estar sensível a estas demandas. Eu, particularmente, oriento já a secretaria a dizer para os pais, olha, primeiro vocês, no retorno depois ele entra, fica com a criança e vai fazer essas testagens em loco, diretamente com ela, tá? Às vezes os pais não têm com quem deixar. Então entra os pais e entra a criança. Ah, tem coisas ali que você não se sente confortável, tal. Tendo tempo para me preparar, eu divido o tempo, ou então, numa sala adjacente, entra uma outra terapeuta que fica com uma criança com uma checklist que eu vou mostrar aqui enquanto eu entrevisto os pais. Isso também é rico, né? Dependendo da rotina terapêutica, né, dos atendimentos. Tudo bem? Oi, joia. Tem essa cadeira aqui, ó. Quer ver que legal? Pronto. Ai, desculpa. Perdão. Quando eu vou para Goiânia, e o meu tempo lá é mais corrido, eu já me organizo para a gente ganhar, né, tempo. Eu fico com uma família em uma sala e uma outra terapeuta na sala adjacente com a checklist. E a gente não troca informações enquanto a gente não finalizar toda a avaliação. Depois que a gente faz a anamnese, eu não passo a anamnese para a terapeuta que vai fazer a avaliação. A gente faz a avaliação às cegas. Por que disso, gente? O colega está dizendo, para entender se é a realidade, e o microfone está atrás de você, olha só. Viu? O colega disse, para entender a realidade, eu entendo que você está querendo dizer que, olha, se ela lê o que eu escrevi, contamina a percepção dela, né? Não existe exame de sangue, exame laboratorial, exame genético, que vai dizer que a pessoa tem algum transtorno mental, né? É uma avaliação clínica. A gente tem que observar dentro de um contexto estruturado, né? Temos algumas perguntas levantadas para serem respondidas. Perfeito. Leu a anamnese, contamina. E eu oriento ainda os pais a não falarem durante as avaliações qualquer coisa além do que for perguntado pela terapeuta, tá? Somente no momento em que a gente for escrever o laudo, aí sim a gente troca as figurinhas. E o laudo tem que ser escrito a duas mãos, tá? Ok? Temos uma resolução novíssima aí, né, de produção documental, que foi lançada em março deste ano. Antigamente não separávamos relatório de laudo e agora separamos. Laudo, relatório, declaração, atestado e parecer. São os 5 documentos regulamentados na nossa área, tá? Faço a anamnese, em contato com os pais, faço as observações em loco com a criança no outro momento, depois eu faço os encaminhamentos para avaliação diagnóstica, caso a demanda seja para corroborar ou refutar a hipótese diagnóstica de autismo, ou então já chegou com o diagnóstico, é uma avaliação comportamental para sabermos o repertório de entrada, né, para servir como linha de base, né, como parâmetro de evolução depois das intervenções, né. Estamos falando de atendimento infantil, né, pegando aí crianças de 3, 4, 5 anos, o VibMap, que é um instrumento que a gente utiliza, funciona muito bem, né? Para essa parte do desenvolvimento verbal, mando, status. Vocês estão familiarizados com esses termos? Pedidos, nomeações, cumprimentos, né? Habilidades de brincar, a parte da socialização, o brincar sozinho, o brincar em coletivo. Nós temos inventários e escalas para medir isso daí, de acordo com as faixas etárias do desenvolvimento, tá bom? Entrevista inicial, tem um propósito internacional, a gente está conhecendo tudo aquilo que vocês aprendem, né, na graduação, em termos de rapport, né, ser um ambiente agradável, né. A entrevista tem um duplo propósito, ao mesmo tempo que a gente quer coletar dados, a gente quer estabelecer um ambiente agradável, acolhedor, né?
E é em cima desses dados aqui que a gente vai propor a avaliação e intervenção. Tem lá a sua introdução, né? Eu gosto sempre de perguntar como é que chegaram ao Instituto. Ter essa estatística é importantíssimo até para a gente ver, né, quem são as pessoas que estão identificando os sinais de alerta. Vocês acham que a gente recebe mais encaminhamento de, chutem aí, psicólogos, profissionais em geral, escola, ou os próprios pais estão identificando, pediatra? Vamos lá, vamos dividir assim em 3 grupos. Escola, suspeita dos próprios pais e profissionais em geral. Em primeiro lugar, vocês acham que... Escola, gente, vocês acertaram na música. A escola tem sido primeiríssima. Em segundo lugar, profissionais em geral. Em último lugar, os pais. Em último lugar, os pais. Tem aparecido cada vez mais, porque isso está sendo mais bem divulgado na mídia, isso está sendo colocado em evidência, mas normalmente os pais, né, dificilmente são os primeiros ali, né? Então eu sempre pergunto, né, como é que chegaram e tudo mais, né, como é que ficaram sabendo do Instituto e tudo mais. No desenvolvimento vem aquelas perguntas específicas que eu vou mostrar aqui para vocês, né. Tem a parte da queixa estruturada e livre, né, quer dizer, qual foi o principal motivo que culminou na vinda de vocês aqui? É atraso na fala, né. A escola mandou, né? O pediatra, coisa que é raro, né? Pediatra identificar, né? Se bem que isso está mudando, né? Inclusive uma checklist que eu vou mostrar aqui, os pediatras americanos, ingleses, utilizam nas visitas rotineiras, né, de acompanhamento. Aqui no Brasil, isso ainda é recente. Normalmente o que a gente ouve da pediatria não podemos nunca generalizar, tá? Mas o que tem sido recorrente nos relatos dos pais é que o pediatra diz, não, tá tudo certo, cada um no seu tempo, né? Não, é assim mesmo, né? Tem que esperar amadurecer um pouco mais. E na medida que vai amadurecendo, vamos perdendo o quê? Plasticidade neuronal, oportunidade de se iniciar uma intervenção verdadeiramente precoce para se obter um melhor prognóstico, né? Então, na anamnese, esse instrumento tem essa função de ir já ali, ó, nos pontos, né, a partir de uma literatura especializada, irmos diretamente naqueles pontos que são considerados relevantes no desenvolvimento, que quando estão presentes, esses sinais de alerta, justifica fazer uma avaliação mais aprofundada. Hoje a gente consegue fazer uma avaliação com entrevista de anamnese, 4 sessões, e uma última, que é a entrevista de devolutiva, que agora, nessa nova resolução, nos obriga a fazer a devolutiva presencialmente, tá? Antes isso era uma prática cultural bem-vinda, agora virou regra. A gente não pode simplesmente, pega lá o relatório, né, com o meu secretário e tudo mais e tal. Não, a entrevista devolutiva está escrito na resolução. É necessário que seja pessoalmente, para parecer laudo, relatório. 006 de 2019, no Conselho Federal de Psicologia. Tá? Anterior a essa era 007 de 2003. Tá? Quem é da psicologia aqui, levanta a mão. Quem não é da psicologia aqui? Aí eu fico falando, resolução, né? Parece que é uma coisa... Advogado. Tá certo. Tá certo, tá certo. E no final sempre deixa aquele espaço também para que a família coloque outras questões. É claro que a gente tem que estabelecer prioridades. E eu às vezes pergunto, né, para a família, olha, eu vejo que são muitas questões, muitas demandas. O que é mais importante? Se fosse colocar em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar e por aí vai, né? Isso facilitará bastante no planejamento depois de intervenção. E o encerramento, né? Eu não tenho dificuldade nenhuma, eu deixo meu telefone pessoal. E falo, olha, qualquer angústia, qualquer dúvida,
tente entrar em contato comigo. Eu não atendi o telefone na hora, manda mensagem. A primeira oportunidade que tiver, eu respondo, né? Eu brinco, eu falo que meu telefone é público. Não tem problema mesmo. Tá? Repertórios do terapeuta. Ele tem que tentar facilitar a exposição ali do cliente, né? E a gente recebe pessoas ali que já, o filho já tem diagnóstico, já passou por aquele luto, já passou e tal, então já chega ali já preocupado muito mais com uma questão pragmática da terapêutica. Muitos, né, chegam até o consultório muito apreensivos, né, muito comum pessoas marcarem a anamnese e não irem, né, tem casos assim que vem na terceira, né, por medo mesmo, né. E aí vem quando o incômodo e a pressão social de familiares ali se tornou muito mais doloroso do que a hipótese diagnóstica. Tem pessoas que já chegam assim bem, né, já sensibilizados e tudo mais, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu sempre valorizo muito esses pais dizendo o quanto que eles são corajosos de estarem ali, porque realmente não é fácil. Empatia, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui, em especial, né, é claro que o curso de psicologia tem a parte teórica, prática, eu acho a parte prática muito tardia na formação, né? Muito tardia. Vocês entram no consultório ainda muito sob controle de regras, né? E quando a gente fala em técnicas de entrevista e observação, eu digo que isso se aproxima muito mais de uma arte do que um conjunto de técnicas, né? E isso a gente, infelizmente, não tem tempo de desenvolver dentro de uma graduação. A gente não tem esse tempo. Esse traquejo social, essa sensibilidade, né? Essas habilidades sociais a gente aprende começando a trabalhar já no comércio, atendendo clientes, atendendo, né? Eu sempre digo isso em sala. Porque às vezes a gente solta umas frases prontas do tipo, eu sei como o senhor está sentindo. Não, gente, a gente não sabe. A gente saberia se tivéssemos um filho autista do mesmo nível. A gente conseguiria ser empático, a gente não sabe. Tem gente que fala isso e nem filho tem, né? Eu acho isso muito perigoso, né? É melhor uma frase do tipo, olha, eu não sei o que o senhor está sentindo, mas eu imagino quanto que deve ser. Isso é até mais honesto, coerente com a nossa realidade. A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões. Nosso posicionamento não verbal, nossa postura, né? Atenção ao que está sendo dito. Veja, eu não tenho dificuldade nenhuma nesse momento de anamnese, abrir o computador, pegar algo para tomar nota, mas se eu sentir que a pessoa está precisando de uma atenção ali no momento de desabafar, no momento de falar, no momento de... Eu também não tenho dificuldade nenhuma em fechar esse computador e ficar ali, né, sem essa barreira ali, porque isso pode incomodar algumas pessoas. Isso pode incomodar algumas pessoas. É necessário que a gente tome nota de tudo, né? Mas a gente não precisa ficar engessado, né? Sentindo que a pessoa está em sofrimento, sentindo que a pessoa está precisando de uma atenção mais do que especial naquele momento, computador, a gente toma nota, vamos acolher a pessoa, tá? Depois a gente complementa o que for preciso, tá? Isenção de julgamento, né? Seguir um script sem tomar a coleta de dados em inquérito, né? A gente não tem que fazer aquela coisa muito mecânica. Às vezes a gente vai lá para o final do instrumento, volta. No meu caso, eu deixo em Excel, fica fácil, dá um Ctrl L ali, vai lá embaixo, vai lá para cima, tranquilo, preencho. Vou mostrar para vocês aqui. Agora. Tá? Eba. Veja, dados sociodemográficos. Como ficou sabendo do Instituto, como eu coloquei, dados pessoais, nome, data de nascimento, tudo mais, escola que frequenta, tudo isso aqui é muito importante. Nome do pai e da mãe, naturalmente. Por que a idade e profissão são coisas importantes? Respondam vocês. Grau de instrução, posição social, o que é possível ter acesso, né? Por exemplo, até em que momento da vida ele está tendo filho. Não gosto. Sim, você falou no microfone sem perceber. A gente está fazendo o que a gente chama de dessensibilização. Aos pouquinhos você vai estar dando entrevista, tá? Qual que é o seu nome?
Carol, microfone assusta no começo, depois, né? A gente fica... Veja só, profissão, grau de instrução, a gente sabe que dependendo, por exemplo, tem estudos que eu apresentei até na semana passada, mostrei o gráfico, né? Dados de 2013. Pais com o nível superior, criança até os 36 meses, já falava 1.200 palavras. Pais com ensino médio, 600 palavras. Pais sem estudo, menos do que a metade. Incrível, né? Quer dizer, os pais com um certo grau de instrução vão disponibilizar para os filhos estímulos que outros pais não disponibilizariam, né? Acesso a certos recursos tecnológicos, educacionais e por aí vai, né? Então, isso faz, tem um peso, né? Nada aqui deve soar como uma curiosidade, né? Sobre os motivos da procura, o número de filhos, idade, sexo de cada um, isso aqui é muito importante. Sabemos que o autismo é mais comum em meninos ou meninas? Meninos, né? Em cada 5 casos, quantos são meninos? 4. 4. Porque a colega perguntou, por quê? Apesar de ainda não termos colocado o dedo, olha, o locus genético é este, né? Isso por si só já sugere uma questão genética fortíssima. Fortíssima. Pasmem. Alguém já ouviu falar em fenótipo ampliado do autismo? FAA? Pesquise depois. 80% dos pais que têm filhos autistas também estão dentro do espectro. 80%. E por que a gente chama de fenótipo ampliado do autismo? Porque tem características, mas não o suficiente. Agora que eu te vi. Mas não suficientes para fechar um diagnóstico de TEA. 80%. A pessoa viu que estava cheio. Gente, às vezes eu tô ali na anamnese, vou falando, espero o pai ir ao banheiro, espero o pai. Ele fala assim, meu marido tem, né? Fala baixo assim, tem, né? Aí eu, pois é, e aí? Eu não posso falar, né? Porque não é a demanda, a gente tem que... Mas por que a senhora está dizendo isso? Por que está sendo colocado isso? Por que que... Pois não, claro, imagina, fica à vontade. Porque encheu. É porque... Ah, é? Você gosta de coisas difíceis? Tá vindo mais uma? Ah, garoto, joia. Eu concordo. Adorei. Sejam muito bem-vindos. Tá? E aí, é incrível como depois alguns pais também chegam, olha, minha mãe falando, antes eu também tinha atraso na fala, tem dificuldade com metáfora, sentido figurativo, eu também tive problemas de interação interpessoal, tenho sensibilidade gustativa, auditiva, e aí... Mas a gente prefere falar em fenótipo ampliado de autismo porque são traços autísticos, mas não com características o suficiente para se fechar o F84. Tá? Isso tem sido discutido na literatura. E isso dá uma robustez maior ainda para a questão genética. Tá? Além desta prevalência maior em homens do que mulheres, tem essa questão também do pai, né? Como foi a gestação, se o filho foi adotado, se foi adotado, a gente tem acesso a essa história? A gente tem vários casos aqui de meninos adotados dentro do espectro do autismo, a gente precisa da história familiar, a gente não tem, né? Muitos casos de fecundação in vitro, né? FIV. Gestação, como é que foi essa gestação? Foi planejado, foi desejado? Que tipo de medicamento tomou? Tudo isso gera dados importantes, né? Para a gente colocar o nosso raciocínio clínico em andamento. Tem casos de autismo na família ou qualquer outra deficiência, já que tem uma questão genética forte, né? Com que a criança ou adolescente mora, com isso também é importante a gente saber, são pais divorciados, né? Muitos já não têm uma tendência a ter uma rotina previsível. Quando está com a mãe, como é que é a rotina? Quando está com o pai, como é que é a rotina? Né? Porque a gente, às vezes, entende direitinho aqui, olha, a criança está um pouco agitada, eu acho que dormiu, ou com o pai ou com a mãe. Ah, está mais calminho, deve ter ficado, então, na casa do pai ou da mãe, né?
Porque tem, dependendo de com quem estiver, tem previsibilidade da rotina, dependendo de com quem estiver, não tem essa previsibilidade. E essas pessoas chegam bem alteradas aqui, né? Essas crianças. Queixa, demanda, qual queixa inicial a gente já falou. Aí, ó, desculpa, tá? Mas eu vou ler. Aí, sobre a gestação, teve algum aborto, né? Foi natural ou provocado? Quais as condições da gestação? A saúde da mãe, do bebê, se usou medicamento, qual, por quê? Como foi o estado emocional? Porque há um sentimento de culpa muito grande, né, gente? A mulher ainda carrega muito isso, incrível, né? Tem relatos que a gente escuta, né? Ah, eu estava amamentando e tal, mas aí o leite secou, e aí teve que fazer o desmame muito rápido, e foi justamente depois disso que parou de olhar. E aí eu acho que eu deveria ter amamentado mais, e não tem nenhuma relação. Nenhuma, né? Mas carrega aquela culpa. Ah, porque eu trabalhei muito, eu trabalho demais, não tive como dar atenção, e aí, ficou com o afeto embotado por causa disso, aquela questão da mãe geladeira, né, dos anos 60, 70, no modelo da psicodinâmica, né, mãe geladeira, para quem não é da área, né, acreditava-se antigamente, né, na época que a psicanálise ainda era, né, uma abordagem assim, mais procurada, era que mais se destacava, que o filho virava autista por quebra do elo desse vínculo com a mãe. Eles, inclusive, chegavam a alegar que quanto mais a mãe se inseria no mercado de trabalho, ficava distante, maiores as chances do filho virar autista. Hoje a gente sabe que é uma condição neurobiológica, não é uma questão aprendida, né? A gente não aprende a virar autista, a gente nasce. É uma condição da neurodiversidade, essa é a palavra, né, que está em alta, neurodiversidade. Gente, olhem vocês aqui, olha a diversidade fenotípica que temos aqui, a cor da pele, dos olhos, cabelo de mulher que não é tão confiável, porque vocês mudam, mas, né, eu também. E não pense que a gente sai da linha de montagem ISO 9002 na parte neurológica, não. Tem uma diversidade muito grande aí, tá? Uma diversidade muito grande. Então, a parte emocional, se foi planejado, desejado, relacionamento do casal, o tipo de parto. Oi? Tem uma pergunta Sim, aqui uma online. Pergunta. A Sônia está perguntando... Qual Sônia? Sônia Meirelles? Sônia Meirelles. Ela mesma. Oi, Soninha, tudo bem? Ela está perguntando qual é a relação com apegar. E porque ela está dizendo que no Protea tem essa pergunta no questionário. Tá, o apegar, os enfermeiros já fazem assim, né? No momento que nasce, 6 minutos depois. Isso vai, inclusive, no cartão de vacinação. São vários os testezinhos que eles fazem. Se a criança ela é hipotônica, se a criança, a questão do choro, tudo isso vai apitar ali, vai ser acusado no testezinho. O apigar muito baixo pode sugerir uma questão... apigar, é mudo. Pode sugerir talvez algum quadro sindrômico não identificado na vida intrauterina. Síndrome de Down já consegue identificar na vida intrauterina, né? Já consegue ver a questão do osso nasal, a distância nucal, tem muitas coisas que já consegue ver. E o apigar, ele serve, é um protocolo de avaliação, como o teste do pezinho, agora tem o teste da orelhinha, teste do olhinho, teste, que mais? Da linguinha, gente, tem. A fono, vê se tem um encurtamento do frênulo, né? No frênulo. Então já sabe ali direitinho, olha, vê se ele vai... ele não tá mamando, porque o frênulo é muito encurtado. Dá um piquezinho ali, começa a mamar, a pressão da sucção melhora. Ele tá meio dislálico, é por conta do encurtamento do frênulo, tudo isso. Tem baixo apigar, pode sinalizar isso. Tem vários testes que a gente pode fazer, por exemplo, tem crianças, bebês, que a gente puxa pelas mãos. Se a cabeça tombar para trás, não ficar firminho, isso pode ser um preditor de algum transtorno do neurodesenvolvimento. Bebês, você puxa a cabeça pendeu para trás, isso pode ser o sinal de algum atraso no desenvolvimento. Quando a gente puxa o bebê, isso aqui tem que vir durinho, tá? Durinho.
Intercorrências durante o parto. Será que teve anóxia, por exemplo? Faltou oxigenação no cérebro? Quais complicações após o nascimento? Antigamente nascíamos de fórceps, né, gente? Imagina aquilo, quanto que era agressivo. Absurdo. Era quase um gancho assim, né? Teve filhos? O ferro, o fósforo, o médico subia lá na barriga e até hoje faz isso, tá? Em algumas cidades, né? Deus me livre, saravá, meu pai. Teve icterícia. O que é icterícia? O que é icterícia, colega? Icterícia é quando o bebê nasce bem pálidozinho, amarelozinho, que aí a mãe geralmente fala assim, dá um chá de picão, não sei o quê, né? Mas aí o que é que acontece? No hospital, a criança vai direto para o berçário e ela fica numa incubadora, né? Tomando exatamente o tratamento vacinético, até que a criança melhore aquele estado. Quando ela melhora, que ela recebe alta. Eles não dão alta sem o bebê tiver terminado a icterícia. E muitas vezes vai para casa e retorna novamente a icterícia. Aí tem que voltar. Obrigado, doutora. Perfeito. Perfeito. É isso mesmo. E quando a icterícia ocorre nas primeiras 24 horas, qual é o seu nome? Eleusa. É perigosíssimo, porque pode ser que alguma coisa esteja falhando ali no funcionamento de alguns órgãos. Então, o pâncreas, o excesso de bilirrubina no organismo pode gerar lesões irreversíveis, por isso tem que fazer o tratamento. Esse negócio de chá de picão e tudo é de cultura popular. Claro, o tratamento tem que ser, né, fotocinético, fototerapia, tá? A vacinação está em dia? Tomou a vacinação, não tomou e tal? Porque tem pais, gente, que ainda está seguindo aquela cultura que vacina causa autismo, tá? Sabemos hoje que não causa, mas a falta de vacina, a gente sabe o estrago que dá, né? A gente sabe o estrago que dá. Alimentação. Como foi a alimentação? Pegou o peito com facilidade? Eu pergunto sempre isso. Como é que era a sucção? É muito importante para ver como é que era essa questão muscular aqui, né? Sugava. Como foi a introdução alimentar? Olha, mamou bem, comia bem, chegou um certo momento, parou de comer. Ou começou a comer só arroz. Muito seletivo. Seletividade alimentar é um sinal de alerta. Seletividade alimentar é um sinal de alerta. Eu não disse que se trata de um transtorno da neurodiversidade? O sistema neurológico é diferente. Aquilo que nós entendemos como agradável, palatável e tal, para muitos dentro do espectro é algo extremamente agressivo. E às vezes a seletividade é por sabor, textura. Tem gente que chega aqui só comendo coisas secas. Não come uma fruta, mas se tiver desidratada, come. Né? Você já não gosta. Sua seletividade é outra. Tem gente que chega aqui, teve um caso que eu lembro direitinho. Ele veio, gente, o adolescente estava pele e osso. Ele saiu daqui e foi tomar soro. Teve que tomar soro porque era uma seletividade alimentar severa, não comia nada. Né? É de se esperar que dos cinco sentidos, né, pelo menos um venha alterado. Aí acendeu a luz, seletividade alimentar, 1. Sensibilidade auditiva, 2. Anda na ponta do pé, 3. Ixi, isso só vai dando robustez para a hipótese diagnóstica, tá? Tem muitos também que vão dizer o seguinte, olha, ele comia bem, parou de comer. Ele dava tchau, parou de dar tchau. Ele mandava beijo, parou de mandar beijo. E isso acontece, é muito comum acontecer por volta dos 12, 13, 14 meses, quando vem o quê? Poda neuronal. O que é a poda neuronal? Morte celular programada, conhecida também como apoptose celular. Todos nós vemos ao mundo com um reloginho biológico em que os neurônios vão morrer em certas fases do nosso desenvolvimento. É de se esperar isso. Independente da cachaça, independente de tudo, essa morte vai acontecer.
E quando se é pequeno, essa morte vem como um reloginho, né? É lá fora, né? E aí, que musiquinha interessante, diferente, né? E é muito comum a criança, enquanto mamava, tinha contato visual, balbuciava, os balbucios já estavam dando forma a palavras do tipo mamãe, papai, dava tchau, mandava beijo, 14 meses mais ou menos, parou de fazer tudo. Inclusive imitava e não imita mais. Gente, isso é devastador. Oi? Não é bem tão definido assim, mas sim, tem uma poda aí, depois dos 2 anos tem outra poda, na adolescência tem outra poda. A esquizofrenia também está relacionada a essas podas neuronais. Tá? Aí a colega, mas a genética explicaria isso, porque isso é uma falha, né, genética, essa programação neurológica. Como foi a introdução alimentar? A criança rejeitou? Nessas ocasiões, o que vocês faziam? Atualmente tem essa restrição alimentar? Por quê? É uma restrição por motivo de alergia? Ele é APLV, alérgico à proteína no leite da vaca. Não, então é uma restrição imposta, né? Por decisão dos pais, é seletividade por conta da criança, eu só vou marcando o X, né? Não aceita certos tipos de textura, e às vezes os pais, nesse momento, nem se perguntaram por isso. E aí depois fala, ué, não é mesmo? Não come coisas pastosas, é verdade. Aí começa a surgir. Não aceita certos tipos de cores de alimento, que não tem nada a ver com textura, não tem nada a ver com sabor, mas com aquele padrão de traços obsessivos, só como coisa branca. A gente só come coisa branca, arroz, batata, né? Só um minutinho. Tem criança que não consegue comer se o alimento estiver misturado, né? No prato. Eu. Tem que estar misturadinho. Cores, não aceitar certos alimentos além do comum para a idade. Gente, que criança que não gosta de brigadeiro? É de se assustar. Não gosta de brigadeiro. Muitos podem ter aqui associado o transtorno. Gente, perdão, o nome é esse mesmo. Transtorno de pica. Vamos soletrar? É isso mesmo. É um transtorno alimentar da criança de colocar na boca coisas que não são comestíveis. Bituca de cigarro, pedra, papel, coloca na boca. A gustação é tão alterada, tão atrapalhadinha, que eu já vi criança beber pinho-sol como se fosse um suco. Né? E aí vai ver outras questões sensoriais. Bate com a cabeça na parede sem querer, não chora de dor. A percepção de dor, a parte tátil também é alterada. Pois não? Estou chegando. A questão do sentido, ela é comum em qualquer um dos sentidos ou é porque eu conheço mais a questão auditiva, que incomoda mais a criança, ou é qualquer um dos sentidos? Boa pergunta. A parte da audição é o mais comum, mas não é a única. Tem pessoas aqui que a gente atende que se desorganiza com o perfume do terapeuta. Né? Eu já tive professoras que falaram, ele não gosta de mim. Né? E ali a gente fez vários testes em loco, né? Eu falei, tira o perfume, ela achou ruim. Comigo, o que você quer dizer com isso? Eu acho que talvez esse cheiro mais emadeirado tal, o incomode. Ela tirou o perfume e ele aceitou. Chegar perto. O cheiro invadia ali, de alguma forma, incomodava de um jeito que... Né? Aí junta, né? Transtorno de pica, gente, é um indicador, assim, que é de se esperar que venham outras coisas juntas também. Tá? A parte da olfação, da visão, tem muitos que vão se interessar muito por luzes, vão produzir uma experiência estroboscópica, comportamento estereotipado. Uma vez eu estava aqui, mês passado, teve uma criança que tinha uma lâmpada LED aqui do corredor que estava piscando. E foi bem no dia da anamnese, e era a família que eu ia atender. E eu vi aquilo assim, e aquilo me chamou a atenção, né? Porque a criança estava ali brincando, ele gosta de brincar, a gente faz de conta e tal, mas estava nítido ali que era justamente o efeito estroboscópico que estava dando a luz contra a parede.
piscando, 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 piscando. Né? Aquela estimulação visual. Então, vários os sentidos. Como também a parte vestibular, responsável pelo equilíbrio, como a parte proprioceptiva, né? Tem crianças que vão pular excessivamente. Seu filho gosta de brincar? Gosta. Brinca de quê? De pular. O que ele tem em casa de brinquedo? Tem carrinho, tem boneco, tem um monte de coisa, mas ele só gosta de brincar de pular, né? Na verdade, um comportamento autoestimulatório, de se balançar, de pular em excesso, por aí. Quem? Pois não, aluna. A gente vê muito uma tendência da criança que tem o autismo de arremessar as coisas. Não é? Pra gente é comum. E é uma tendência deles mesmo, tá? Como todo analista do comportamento, como é que sai de umas perguntas assim? Precisamos fazer análises funcionais. A gente tem que entender se o jogar está sob controle de ver aquela experiência do objeto quicando, se movimentando, ou se quando joga isso irrita o pai, a mãe, e o que fortalece esse comportamento de jogar não é o objeto quicar em si, mas o que eu causo no meu ambiente social ao fazer isso. Então, pode ser uma questão sensorial, pode ser uma questão social, e não é a topografia do comportamento que define sua função, a gente tem que investigar, tá? Porque às vezes o comportamento é o mesmo, porém por motivos diferentes. Mas sim, é comum. Tá? Qualidade do sono. Hábitos do sono, quando o bebê acordava muitas vezes, nem precisa preocupar com isso daqui não. Se estava dormindo, se mexe muito, transpira muito, baba, tem terrores noturnos, acorda, né? Quando acorda, vai para a cama dos pais e tudo mais. Um sono muito perturbado sugere que tem alguma falha neurológica. E aqui é a pista que a gente tem para pedir para o neuro fazer um eletroencefalograma, sono, né? Fazer uma tomografia. Tem casos de pessoas que têm muitos ataques convulsivos quando está dormindo e não entenda de convulsão somente aquela questão de cair no chão e, né? Tem convulsões de estados de ausência, né? Então, no eletroencefalograma do sono, é possível ver essas descargas elétricas alterando o padrão ali, né? A mioclonia, toda essa parte, para ver se é o caso de entrar com algum tratamento medicamentoso. Se a criança não está chegando no sono REM, né? Se não está chegando no sono mais profundo, ela vai acordar extremamente irritada no dia seguinte, o funcionamento não vai ser legal, consolidação da memória, todo o transtorno que isso causa por privação do sono, tá? E às vezes uma terapia farmacológica aí ajudaria muito. Gente, fica 3 dias, 3 noites sem dormir aí, vamos ver como é que vocês vão estar no quarto. Tá? Vocês vão ter comportamentos bem esquizofrênicos, bem autísticos, não tenha dúvida. Tá? Repertório de brincadeira. Ele prefere brincar com outras crianças ou com adultos? Depende da idade. Com 2 anos, é de se esperar que consiga brincar em paralelo. Paralelo é eu aqui e meu colega aqui do lado. Não precisa ser interação. Não precisa ser de forma sustentada. Com 3 anos, vai preferir brincar com o outro, pelo menos mais um. Com 4 anos, grupinho. Então, dependendo da idade, a gente tem que entender assim, ele brinca com os colegas, esse brincar é muito mais estar entre os colegas do que aquela interação social. Né? Aquela inclusão geográfica, não comportamental. Né? Então ele procura pelo colega, quando o colega o procura, ele corresponde, né? É isso que a gente quer responder aqui. Procura ou procura por outras crianças, que tipo de brincadeira prefere? Ele sabe brincar com brinquedos de forma funcional? Ele pega o carrinho, empurra ou vira o carrinho e fica girando a roda? Né? Ele pega os blocos e constrói ou enfilera? Comum. Né? Ele pega lá os utensílios de comidinha e tal, e brinca, faz de conta ou fica balançando a colherinha e tudo mais. Tem pessoas que chegam aqui dizendo, o meu filho imita animais. Que legal, o que ele imita? Ele imita um passarinho, faz assim. Mas isso aqui a gente chama de flapping, e é um comportamento estereotipado. E nesse momento a gente acolhe isso por um lado, e por outro a gente fala, que legal, ele imita também um elefante, ele imita também um tigre, ele imita também um leão, né? E a gente testa este suposto imitar. Tem amigos?
Sim, não. Normalmente esses amigos são da mesma idade. Pessoas dentro do espectro preferirão procurar pessoas da mesma idade ou mais velhos? Mais velhos. Por quê? Pergunta de 1 milhão. Pessoal de casa, tem quantos aí conectados? 61? Para mim é boa. Gente, imagina uma criança de 3 anos, dentre outros de 3 anos. Quais serão mais previsíveis? Aquelas mais velhas, de 6, 7 anos ou de 3 anos? Previsíveis. As mais velhas. Coleguinha da mesma idade é bem imprevisível, né? Tem disputa de brinquedo, morde, empurra, bate. Os mais velhos não vão fazer isso. Por isso dessa preferência, né? História médica e toda aquela parte, né? Se tem estrabismo, faz uso de medicamentos, se tem alguma outra condição médica geral, enfim. Se já está fazendo algum tipo de acompanhamento com fono, psicólogo, não, vocês estão sendo os primeiros, certo? Não, já está fazendo em outro lugar, então por que está procurando aqui? Né? Não, aqui vai ser complementar, vai ser suplementar, tudo isso a gente precisa responder na anamnese até para a gente fazer o nosso planejamento. Foque nisso daqui. A literatura nos diz que se uma criança de 6 meses tem poucas expressões faciais, baixo contato ocular, a ausência de um sorriso social e pouco engajamento sociocomunicativo, cuidado, pode estar dentro de um transtorno do neurodesenvolvimento. Os pais não estão sensíveis a isso. O pediatra deveria estar. Pais não procuram psicólogos quando o filho tem 6 meses de idade. Isso aqui a pediatria tem que estar atenta, né? O que é o sorriso social? É esse. Você sorriu de volta para mim. Hã? Que é diferente daquele sorriso quando você é bebezinho, que nem tá enxergando direito, sorri, a mãe se derrete. Ele não tá nem enxergando a mãe. A mãe pensa que é para ele, mas não é. Sorri, reflexo, né? Hã? O homem pode... Não, mas nem o pai chega lá perto também. Sorriu para mim que nada. Nem tá, só enxerga vultos. 9 meses, sem troca de turno comunicativo, o pai fala, ele olha para o pai, a mãe fala, olha para a mãe. E essa troca, né? Cadê a mamãe? Cadê o papai? Cadê o Rex? Né? Não balbucia palavras comuns em nossa cultura como papai e mamãe. Não olha quando chamado. Às vezes os pais pensam que o filho é surdo. Ele está escutando, ele não está dando ouvidos, são coisas diferentes. Escutar é o aparato auditivo preservadíssimo. Dar ouvidos já é um comportamento social. Opa, esse é meu nome, estou sendo solicitado, pois não. Só que ele não fala, mas a gente deveria entender isso, né? Não entende quando apontam para uma direção. Gente, antes de vir a fala vocalizada, vem a comunicação. Comunicação nada mais é do que tornar comum algo. Quando a criança aponta, ela está dizendo alguma coisa, do tipo, olha, quero aquilo. E quando a gente aponta, a gente está dizendo alguma coisa para ela, olhe para a direção. Crianças autistas olharão para o nosso dedo quando a gente aponta. Aponta, olha para o nosso dedo. Preferirão olhar para objetos do que para os nossos olhos. E é bem interessante porque na avaliação a gente faz isso aqui. Olha aqui, ele olha. Chega aqui na linha do olho. Olha para baixo. Contato visual aumenta a ansiedade. A pessoa fica um pouco incomodada. Mexe um pouco, não mexe? 12 meses, sem gestos comunicativos como tchau, ou sem essa atenção compartilhada, né? Algo que não foi perguntado, gostaria de acrescentar, e aqui a gente encerra o ciclo da anamnese. A gente consegue fazer isso muito, muito, muito bem dentro daqueles 50 minutos disponibilizados, né, em uma sessão. E disso, a partir do relato dos pais, a gente, tendo esses sinais de alerta, peraí, anda na ponta do pé, evita contato físico, seletividade alimentar, não procura pelos coleguinhas, distúrbio do sono, paraná, tem elementos aí de sobra para fazer uma investigação mais aprofundada. E só tem uma questão da fala, a parte social é muito boa, a parte comunicativa é muito boa, tal. Só a parte motora da fala,
a gente manda uma avaliação fonoaudiológica, né? Ah, ele tem um pouco de... Sabia que existe o transtorno do movimento estereotipado? Existe. Procura lá nos transtornos do neurodesenvolvimento, vai ter lá. Tem gente que tem os movimentos estereotipados, fazem isso, balança e tal, mas não está dentro do espectro. É só isso que aparece. A gente manda para um terapeuta ocupacional a possibilidade disso se corrigir durante a maturação e o trabalho feito. Perfeito. Pois não? Fica à vontade. Esse diagnóstico, ele não é tão fácil de fazer, né? Porque eu, quando atendia criança, uns 10 anos atrás, eu atendi criança há muito tempo, e eu tive 2 casos de criança, assim, de pais médicos e tudo, cirurgião, tudo, que a criança estava com 2 anos e não falava nada, tinha todos os sintomas de um Asperger, de uma autismo, só que eu descobri que a criança era surda. Ela tinha perdido 80% da audição de um lado e do outro quase que nada. Eu disse, mas eu já tinha ido em vários psicólogos e eles já tinham dado alta, porque eu descobri, gente, veio aqui, não vai sair daqui não. Vou descobrir, só sai quando eu descobrir. E aí eu descobri que a criança era surda. Por isso ela não falava. E tinha todos aqueles gestos parecidos que já tinha sido diagnosticada como autista e estava tomando medicação também. E ela é surda. A criança... Por isso que a avaliação tem que ser bem meticulosa, né? Às vezes a gente chama lá, fulaninho, ele não olha. Aí fala, que desenho que ele gosta? Ah, Pocoyo. Eu pego o celular, põe na vinheta de abertura bem baixinho. Ele tá brincando, aí o pai fala, porque quando ele tá envolvido na coisa, ele não sai daquilo e tal. Aí eu ponho a vinheta do Pocoyo ali. Então, sabe? Orelhinha, levantou, opa, vai, e vai direitinho. E o celular tá atrás de mim, assim. Não, ele tá escutando bem, gente. Tá escutando bem. Agora, é claro que a audiometria, a Bera, tudo isso ajuda muito para você ver essa... Às vezes tem uma latência no som, sentido para a percepção e tal, tudo mais. Para quem estiver começando nessa área, quem já trabalha nessa área aqui? Começou? Já conhece o MChat? Hã? Conhecem o MChat? Então vai conhecer agora. O MChat é um questionário voltado para a gente avaliar o desenvolvimento até esses 36 meses. É esse instrumento que os pediatras usam lá fora e deveriam usar aqui dentro, tá? Hoje, o MChat antes tinha 23 itens, eles enxugaram agora para 20. E mudaram a forma também de quantificar isso aí. Viu, Soninha? Sônia Meirelles, eu vou te mandar o MChat agora que a gente está usando aqui, é diferente. Se você me pedir no privado, eu mando. Tem uma pergunta da Sofia Gomes. Sim, Sofia, tudo bem? Sofia, eu conheço. Sofia de Goiânia? Não disse, mas Sofia Gomes. Eu acho que sim. Deixa eu olhar bem nos olhos dela. O diagnóstico não é fácil, mas o importante é sempre focar na tríade, certo? Tipo, linguagem, comportamento e interação social, e ainda ter uma equipe multiprofissional para tal? É uma pergunta? Isso. Sim. A gente tem 3 pilares pra gente, que a gente Sofia tem... de Goiânia. De Goiânia, 3 pilares que a gente tem que tentar responder. Como é que é a parte social, a parte da comunicação e os interesses restritos, estereotipias e questões sensoriais. Equipe multiprofissional é fundamental, né? Teve-se uma época que eu não sei como é que os terapeutas conseguiam trabalhar sozinhos numa sala e tal. Imagina, né, gente, esses pais que precisam de fono, TO, psicólogo, psicopedagogo, faz ecoterapia, natação, é quase que uma gincana, né? Todo dia, vamos lá, gente, fono, consegui, cheguei, tal, vai lá e tal. Vai trocando o cajado, né? Gente, é uma loucura. Então, procurarmos centros que já tenham tudo facilita, né? Facilita. Agora mesmo a Fabiana está falando disso, né? Numa outra sala, tá? Hoje o algoritmo de pontuação é assim, baixo risco, risco moderado e alto risco. Se no MChat pontuou 2, baixo risco. Quando pontua 2, eu nem peço uma avaliação aprofundada. Eu vou investigar uma questão motora da fala, né? Pontuou de 3 para cima,
eu já peço uma avaliação. Quando a pontuação é acima de 8, dificilmente o diagnóstico não será de autismo. Dificilmente. Né? E aqui são as perguntas que os pais vão responder. É do tipo sim e não. Sim e não, sim e não. Tá? Se você apontar para qualquer coisa do outro lado do cômodo, sua criança olha para o que você está apontando, aí vem um exemplo. E o MChat ainda tem uma folha adicional que explica como criar essas situações para os próprios pais testarem em casa com seus filhos. Isso aqui é uma coisa que os pais podem, inclusive, preencher sozinhos em casa, sob orientação, sob instrução. Em 12 minutos você preenche o MChat todinho. Onde está marcado em highlighter é porque pontua para a hipótese diagnóstica de autismo. Se você aponta, ela não olha, então marcou um ponto aqui. Mas nem todos os nãos pontuarão positivamente, alguns sims também. Alguma vez você já se perguntou se a sua criança poderia ser surda? Se sim, isso pontua. Se não, é 0. Ok? Sua criança brinca de faz de conta? Se sim, não pontua. Se não, pontua. Né? Brincar de faz de conta já envolve o quê? Comportamento simbólico. Né? Já envolve comportamento social. Entender uma regra mais complexa. Sua criança gosta de sorrir nas coisas? Sua criança faz movimentos incomuns com os dedos perto dos olhos? Às vezes não faz movimentos com os dedos perto dos olhos, mas às vezes pega o carrinho e fica olhando, analisando, de forma bem, sabe? E aí quando passa o carrinho, tá ali, faz assim, ou se interessa excessivamente por números, letras. Muitos apresentam hiperlexia, meio que se auto-alfabetizam 3 anos e pouquinho. Já estão lendo, né? Sim, aluna. Esse questionário você não entrega ele marcado, não, né? É, sem isso daqui. E é interessante porque alguns pais às vezes falam, eu vou mirar no não. Mas aí tem os sims que pontuam, né? E os nãos pontuam. Esse daqui, ó. Aqui, né? Mas assim, se a criança já for maiorzinha, aí a gente só traduz isso aqui para o tempo verbal no passado. Tá? Ah, mas e quando ele tinha aquela idade, o que ele brincava? Sua criança aponta com o dedo... Alguma pergunta? Se é uma criança de 4 anos, Aplica da mesma forma. aplica-se só usando o tempo verbal, porque muitas coisas ainda podem persistir. Tá? A colega perguntou se a criança... Também daquela classificação da pontuação. Também. Sua criança aponta com o dedo para lhe mostrar algo interessante, atenção compartilhada. Sua criança mostra-lhe coisas, trazendo, segurando. Olha só, gente, isso é comportamento social do tipo, olha aqui. Oh, diga. A Raniela Paiva, ela perguntou, Raniela Paiva, aluna aqui? Isso. Gostaria de saber qual é o mais recomendado para crianças de 10 anos. ASSQ. Eu posso mandar para ela se ela quiser. Tá? Só que não está traduzido. Tá? Que é que eu uso, inclusive, para adultos também. Não mais. A colega perguntou se a gente utiliza o inventário Portage. Isso é muito comum na rede... Quem é da rede aqui de ensino? Secretaria? De educação ou de saúde? Saúde. De educação usa-se muito o inventário Portage. Nada contra, ele é muito bom, mas ele é muito extenso, é muito demorado. A gente prefere usar o Wables, que ainda consegue ser mais detalhado e dentro da linguagem que a gente... O Wables e o AFOS. O AFOS são mais de 500 comportamentos testados. Desde autocuidados até habilidades sociais de conseguir emprego, habilidades de profissionalização. O AFOS é fantástico, maravilhoso. Nenhum desses instrumentos foram traduzidos, a gente que fez a tradução. Oi? A Raniela perguntou também, e a escala? Qual escala que é mais recomendada para... O ASSQ é uma escala. Ele é uma escala. É uma escala. Tá? Sua criança responde quando você chama pelo nome, quando você sorri, ela sorri de volta. Ela fica incomodada com ruídos, olha aí, colega. Barulho, tá vendo? Ruídos. Sua criança já anda, sua criança olha você nos olhos quando você fala.
Sua criança tenta imitar aquilo que você faz. Muitas crianças autistas não imitam. Dificuldade de imitar falhas nos neurônios espelho, presentes no córtex pré-motor. Né? Não tem aquele fenômeno, um boceja ali e dá aquele efeito em cadeia? São os neurônios espelho bombando ali. Né, Gardênia? Se você virar a sua cabeça para olhar para alguma coisa, ela vai olhar na mesma direção. Olha o quão sutil é esse tipo de percepção atencional, né? Você faz assim e ela... olha. Tem um teste que se chama Still Face, feito lá em Harvard, bem simples. Pega o bebê, 8, 9 meses, brinca com ele, faz cócegas no pé, aperta a bochecha, ele ri, interage e tal. Fica ali uns 2 minutos fazendo isso. Aí a mãe vira para trás. Aí quando volta, cara de paisagem. E o bebê, é de se esperar que o bebê faça o quê? Faça o quê? Fica esperando. Aí ele faz, e ele aponta, ele chuta a cara dela, chora, faz um monte de coisa. Se o bebê estiver dentro do espectro do autismo, no nível mais, não tão leve, né? Ele pode ficar ali totalmente apático, tão apático quanto a mãe. Né? Still Face. Se vocês colocarem Autism Still Face no YouTube, vocês vão achar alguns testezinhos desses. Sua criança busca que você preste atenção, nesse momento, no Still Face, você testa isso. Sua criança compreende quando você lhe diz para fazer alguma coisa. Tem pais que falam, não, ele entende tudo. Quer ver? Ó? Pegue o sapato, ponha no pé. Eu falo, olha, ele está entendendo o que você está apontando. Né? Põe a mão no bolso e agora vai. Sim, claro. Pegue o sapato, ponha no pé. Aí a gente, vamos lá, põe um capuz agora. Quando alguma coisa nova acontece, sua criança olha para o seu rosto para ver sua reação, pedindo aquela quase que avaliação. E sua criança gosta de atividades com movimento, por exemplo, se balançar, pular nos seus joelhos, isso tudo envolve brincadeira de faz de conta. Gente, nosso tempo acabou. Muito obrigado, foi um prazer imenso. E-mails enviados para qualquer um desses, eu posso mandar apresentação, você está habilitado em também disponibilizar a apresentação para quem você quiser. Gente, foi um prazer.